Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso iMed Talks aqui do dia, nessa semana especial aí do Dia do Médico. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Liz. Já já vou apresentar ela aí para vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bem bacana, que é a medicina preventiva no consultório. Então, não tenho dúvidas de que vocês vão sair daqui sabendo muita coisa aí, os médicos que estão nos acompanhando aqui, os profissionais de saúde também. E vamos aproveitar essa noite para poder sair daqui com muito conteúdo rico. Então, antes de começar, né, antes de já apresentar a doutora Liz, a gente começar aqui com as perguntas que a gente separou para ela, queria dar algumas dicas super importantes aí para vocês. A primeira delas é já separar o papel e a caneta, já anotar tudo aí que vocês vão conhecer um pouco mais aí sobre o tema de hoje. E a outra dica é vocês já aproveitarem para convidar aquele médico, sua amiga, ou profissional aí de saúde que quer saber mais aí sobre como aplicar a medicina preventiva no consultório. Já aproveita aqui no YouTube, já manda o link para ele, para você que está nos acompanhando aí, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E um outro ponto legal é que para você que ainda não conhece aí hoje o iMedicina, nós somos uma empresa aqui do Grupo Conexa. Em 2021, inclusive, nós somos indicados em uma das 10 empresas mais inovadoras do país pela Forbes, além de sermos aí a melhor ferramenta de telemedicina da América Latina e sempre com o propósito aí de democratizar o acesso à saúde de qualidade no Brasil. E aqui no Medicina especificamente, nós aí apoiamos já mais de 2.000 médicos e profissionais de saúde que confiam já em nosso trabalho aí que vem sido desenvolvido com base nos três pilares da jornada do paciente, que é a atração, o atendimento e a fidelização. Então, a gente ajuda hoje os profissionais de saúde com uma metodologia própria, que vai desde ter um consultório online ali com o nosso software médico e também para poder se posicionar no ambiente digital, tornando o médico ou o profissional uma autoridade aí no assunto. Então, se você é médico, profissional de saúde, quer saber mais aí como que a medicina pode te ajudar, nós estamos aqui com os nossos consultores que estão aqui online também nos acompanhando e nós vamos colocar aqui nos comentários o link para que depois, se você quiser bater um papo com algum deles, possa nos chamar aí pelo WhatsApp para a gente poder conversar um pouco mais. E, claro, aproveitando aí que a gente está numa semana muito especial do médico, para que a gente possa levar alguns benefícios diferenciados aí para vocês. Pessoal, aproveitando que eu acho que o pessoal já entrou aqui, já tem pessoas entrando, aproveitem, a gente trouxe aqui algumas perguntas para a doutora Liz Tavares, mas se você também, no final aqui do nosso conteúdo, se quiser, tiver surgido alguma outra dúvida que a gente não tenha respondido, pode aproveitar aqui nos comentários, mandar a sua dúvida, nós vamos fazer questão depois de responder todas elas no material rico à parte para poder enviar para vocês logo na sequência, tá bom? Bom, então vamos começar apresentando aqui rapidinho a nossa convidada de hoje, que é a doutora Liz Tavares. A Liz que é médica e nos apoia aqui hoje na Conexa, no time de gestão médica já há mais de 4 anos e nos auxilia aí, né, a levar a democratização da saúde aí para as pessoas aqui do nosso país. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, Liz? E seja bem-vinda aqui ao nosso Amed Talks. Eu que agradeço, Thaís. Muito bem-vindo a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre medicina preventiva. Espero ajudar a vocês a colaborar aí com seus pacientes e que a gente possa levar cada vez mais informação para os pacientes e para vocês. Muito bom, Liz. Não tenho dúvidas. O pessoal vai sair daqui hoje sabendo muita coisa sobre medicina preventiva, ou até aprofundando um pouco mais no tema, né? E como eu disse, nós separamos aqui algumas perguntas bem legais que o pessoal foi mandando aí ao longo da semana, ao longo do mês pra gente, viu, Liz? E para começar, gostaria de entender, de saber um pouco mais de você. O que que é a medicina preventiva e como que ela pode ser aplicada hoje no consultório do médico, Liz? Então, Thaís, ao longo da jornada assim, da formação médica, a gente é muito focado em diagnosticar doenças e tratar doenças, né? E a medicina preventiva vem um passo antes disso, vem para a gente fazer a promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, a gente tem vários níveis de prevenção na medicina: tem a prevenção primária, secundária, terciária e a quaternária. E o objetivo é justamente isso: é detectar precocemente doenças,
em pessoas saudáveis para evitar complicações futuras. Então, a medicina preventiva é um conjunto de ações que a gente vai fazer ao longo da vida do paciente, desde a parte saudável até quando detecta alguma doença. Legal, acho que fica mais claro, né, Lisa? Eu acredito que muitas vezes a gente está tão focado ali na doença em si, mas em como Isso. prevenir, né? Eu acho que fica essa questão. Muito É bom. cuidar o paciente por inteiro, né? E não só focado ali na doença. A gente fala que é o cuidado centrado na pessoa e não centrado na doença. Legal, Esse é o super principal importante. conceito aí, mais prático do dia a dia. Perfeito. E na sua visão, Elisa, na sua experiência até aqui trabalhando assim, não com a nossa equipe, toda a sua carreira, como que você acredita que hoje a medicina preventiva ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? Sim. A medicina preventiva, por ela detectar precocemente e já ajudar na mudança de estilo de vida dos pacientes, já fazer rastreamento, né? Rastreamento dependendo da fase da vida que o paciente está. A gente tem as faixas etárias de cada rastreio de doença. E a mudança de estilo de vida associado com esse rastreio, a gente consegue evitar complicações futuras, melhorando a qualidade de vida no futuro, né? Então, o paciente cada vez mais está envelhecendo, né? O padrão de velhice hoje é cada vez mais estão envelhecendo, então a gente precisa atuar precocemente para evitar que na velhice ele chega a ser um idoso dependente, com algum grau de demência. Então, a gente vai trazer maior qualidade de vida no período que ele fica mais sensível, mais frágil, que é na velhice. Então, esse é o propósito, né? Trazer maior qualidade de vida ali na velhice. Muito bom. Eu faço essa pergunta porque a gente sabe nós brasileiros não gostamos muito de frequentar consultório médico, né? Principalmente para fazer o check-up. Então, como que você acredita que a gente pode conscientizar mais as pessoas a se prevenir das doenças e ver qual que é o melhor caminho também, né? Para poder ter uma prevenção primária. Isso é importante, Thaís. A gente até faz isso, aplica no nosso dia a dia aqui nos programas de saúde da Conexa, e que eu acho que é importante todo mundo saber assim, como que a gente faz na prática, e que tem muito resultado. É fazer uma educação continuada de saúde nos pacientes, né? Conscientizar, fazer busca ativa nos pacientes, isso é muito importante, é não esperar que o paciente te procure, e sim procurar o paciente. Toda a nossa equipe é uma equipe proativa, então a gente tem que ser proativo na medicina preventiva. A gente tem que chegar no paciente e ali no paciente trazer o nosso conhecimento de prevenção e promoção da saúde para que ele colhe os resultados futuros, né? Que é a melhor qualidade de vida no futuro. A minha dica Legal. é ser proativo ali com o paciente. E para aquela pessoa que tem um leve receio, por que que ela não deveria ter esse receio de procurar aí o médico ou fazer aquele check-up, Liz? Não, não tem que ter receio, porque os médicos, né, nós médicos, estamos aqui para ajudar o paciente, orientar, porque é óbvio que não é claro para o paciente quais são os benefícios deles, sem a gente explicar, então a gente tem que explicar os benefícios que eles vão ter. Então, não tem que ter medo, procurar a assistência médica está ali para orientar e fazer os rastreios. Os rastreios não são todos os rastreios em um momento só da vida, os rastreamentos eles são em fases. Então, a mulher tem uma fase dela que ela vai fazer a mamografia, a outra fase que vai fazer a mamografia com preventivo, a outra fase da criança que vai fazer os testes ao longo do desenvolvimento dele, da criança. Então, são fases da vida e essas fases da vida têm que ser focadas nos rastreios que são preconizados pelo Ministério da Saúde, né? Legal. Eu acho que até você tocou num assunto que vai muito de encontro a uma outra pergunta que a gente trouxe aqui, falando um pouco, né, do Ministério da Saúde, até na questão da saúde pública aqui no Brasil. Como que você acredita, na sua visão, Liz, experiência, como que a medicina preventiva ela pode impactar, inclusive contribuir com a saúde pública no Brasil? Sim.
Contribui muito, né? Porque a gente, fazendo a prevenção do paciente, a gente evita gastos e dependência no futuro. O idoso, cada vez mais, eles estão independentes, né? Eles estão trabalhando por mais tempo, eles estão se desenvolvendo, são idosos ativos. Então, é esse o foco, assim, o governo, a parte pública, né, não só o governo, empresas, né, que trabalham com esse paciente, eles vão ver que vão reduzir absenteísmo, são pacientes que vão envelhecer, né, que vão se desenvolver aí mais ativos, vão ser trabalhadores ativos, porque vai evitar doenças e complicações. São pessoas que vão evitar gastos importantes na saúde, por exemplo, exames de muita complexidade, porque a gente vai ter prevenido lá atrás, né, na juventude, a gente vai ter prevenido. Então, evita gastos para pessoas mais ativas, tudo. Uhum. Muitos benefícios aí, tanto para o paciente quanto para todos nós aqui. Com certeza. Eu acredito que essa questão da continuidade, né, da avaliação, do tratamento em si, ou da prevenção, é tão importante quanto se você precisar, né, num momento ali, ter que procurar um médico mais frequentemente, né? E até em Com maior relação com complexidade, maior né? Quando chega complexidade. nessa fase, com certeza vai ser maior complexidade desse paciente. Vão ser vários especialistas acompanhando, vários exames que vão ser realizados, às vezes até de maneira não assertiva, porque a gente começa a pesquisar doenças numa fase, né, que começa a fazer vários exames complexos sem focar em uma determinada causa, né? Então, por isso que atuar precocemente é o melhor caminho, assim. Não tenho dúvidas, Liz. E eu acredito que também até um outro ponto aqui, focando agora num outro tema, que também tem essa relação, acredito que até de deixar com que seja mais fácil a pessoa poder procurar, né, um apoio médico ou profissional de saúde, é hoje a relação da saúde digital com a medicina preventiva, que é algo que a gente faz hoje aqui já na Conexa, né? Você tem essa experiência aí de poder apoiar aí os pacientes e médicos que também fazem esse processo de uma forma também digital. Então, como que você acredita hoje que tem, qual que é a relação, né, entre a saúde digital e a medicina preventiva? Então, Thaís, a relação é extremamente importante, essas duas frentes, né? A gente sabe, né, nós médicos aqui sabemos que a medicina preventiva na atualidade, no presencial, é muito boa, funciona, porém nós temos a barreira de localização. A gente não consegue chegar hoje aonde nós estamos, em periferia, em outros locais que a saúde digital nos proporciona. Então, hoje a saúde digital na medicina preventiva, ela tem um papel fundamental. A gente consegue alcançar pessoas de diversos locais no mesmo local e de forma rápida. A pessoa não precisa se locomover, não precisa se ter muito esforço, é apenas na palma da mão mesmo que eu digo, né? Então, eles conseguem ter acesso a vocês, que são médicos altamente capacitados, do mesmo lugar, na palma da mão, e sem muito esforço eles vão conseguir te alcançar, né? Então, saúde digital ele vem realmente para quebrar barreiras que hoje na medicina preventiva presencial, hoje essa barreira existe, né? Então, isso dificulta muito no presencial. E a saúde digital está aí para facilitar esse acesso. É realmente isso. A medicina preventiva, um dos pilares deles é ter o acesso, um acesso sem barreiras. E a saúde digital, ela preconiza isso, né? A gente não tem barreiras aqui na saúde digital. Então, é um dos pilares aí na medicina preventiva, na atenção primária, não ter acesso independente, né, de localização. E é o que a saúde digital traz para a gente. Legal, Liz. Eu acredito que tem esse ponto que você falou muito bem em relação a
a estreitar mais o relacionamento ou facilitar, né, para uma pessoa que hoje talvez não tenha condição de ir fisicamente até um consultório ou até, mas que possa fazer uma consulta online. E pelo lado do médico, de facilitar, você acredita que facilita também, por exemplo, um diagnóstico mais completo, uma vez que ele tenha também mais informação, de repente até um histórico ali da jornada daquele paciente, na palma da mão dele também, através de uma ferramenta, pensando mais na questão tecnológica desse tipo de atendimento. Sem dúvida. Dependendo de alguns locais, assim, presenciais que temos hoje, pode ser que seja em papel, você não consegue ter uma continuidade ali do cuidado. Aqui na saúde digital, você consegue ter todo o histórico do paciente, como você falou, na palma da mão. E além disso, no presencial, você está ali sendo influenciado por vários fatores externos, né? Porque na saúde digital, você só está ali, você e o paciente. Não tem aquela fila externa que está te atrapalhando, não tem outros fatores que te atrapalham, é só você e o paciente. Então, você consegue se dedicar muito mais. Realmente, os pacientes, eles trazem esse resultado, né? Que eles são muito melhores acolhidos aqui no digital do que no presencial, porque no presencial são outros fatores que te influenciam no atendimento. No digital, não. No digital é você e o paciente apenas, sem influência externa. E, além disso, a melhor qualidade do acesso aos dados, né, os dados do paciente, ali você consegue ver de forma mais integral ali a saúde do paciente do que no presencial. Sim, acho que você tocou num ponto importante, Liz, porque às vezes a gente nem para pensar, né? O quanto que muitas vezes, até falam, eu como paciente, por exemplo, às vezes precisei me deslocar para ir para um atendimento médico físico e lá pega fila, vê muitas comorbidades, pessoas que não estão bem. Então, acho que é um ambiente um pouco também diferente, né, para gente. Diferente se eu estivesse em casa ou qualquer lugar que eu esteja, mais facilidade, aguardando meu horário com o horário agendado, inclusive, né? Ali para Sem poder enfrentar a fila. sem enfrentar a fila. Então, como que você vê também, assim, do lado do paciente? Eu acho que tem muito benefício também, né? Qual que é a sua Sim. visão? São os dois lados, né? O lado do profissional, como eu falei, o benefício ali de acesso rápido aos dados, ter uma dedicação mais integral ali para o paciente, né? De forma mais integral. E do paciente, o benefício é evitar as barreiras, não tem deslocamento até o consultório do médico, então tem a comodidade de estar em casa, aonde ele quiser, né, na verdade, não só em casa, então ele pode estar saindo do trabalho, consegue fazer a consulta, ele pode estar em casa e faz a consulta. E além disso, ele também tem acesso ao histórico dele na palma da mão. Então, se ele precisar de uma emergência, ele consegue compartilhar pelo aplicativo com o presencial, consegue mostrar como tem sido o acompanhamento no digital com ele. Então, isso tudo facilita. Com certeza. E qual que seria a sua avaliação hoje do cenário da medicina preventiva, assim como um todo no nosso país, Liz? Como que você vê hoje isso já sendo cuidado? É uma pauta importante? Você tem visto ela sendo discutida com mais frequência agora? Como que tem sido aí, na sua visão mesmo, aqui dentro do cenário aqui do nosso país? A medicina preventiva, ela não é de agora, né? Desde quando a medicina nasceu, já nasceu com um pensamento aí de prevenção e promoção da saúde, porém, nesse momento que a gente está hoje, a gente tem visto com muita mais frequência. Acredito eu que pela pandemia, muitas pessoas não se cuidaram tanto na pandemia, ficaram muito em casa. E aí agora tudo isso reviveu, né? Muitos pacientes depois da pandemia vieram com várias doenças descompensadas, descontroladas, porque ficaram muito sem acompanhamento durante a pandemia. E aí agora estão voltando e voltando muito mais na parte preventiva e na promoção da saúde, né? Por medo, né? Medo de adoecer. Os pacientes, eles trazem muito esse medo de adoecer, de adoecimento. Então, cada vez mais estão vindo procurar com foco em prevenção e promoção da saúde. Então, acho que hoje, na atualidade, é o que a gente tem de mais atual hoje na medicina, é a medicina preventiva. E é o que tem todo mundo visto resultados, né?
Não é resultado imediato, a medicina preventiva é um resultado a longo prazo, mas é um resultado que é muito alcançado, né? A gente tem muitos resultados hoje, inclusive aqui nos programas de saúde, né? Legal. E até pensando um pouco nessa questão da medicina preventiva, Liz, agora falando um pouco para os médicos que estão nos vendo, ou até sei, pode ser que a gente tenha alunos aqui se formando aqui na medicina, ou pessoas também que querem entender um pouco mais, né? Como seguir nessa carreira. Explica um pouco para a gente assim, no dia a dia, como que ser um médico que é focado na medicina preventiva, como que se despertou talvez o seu lado também para poder olhar para esse todo ou não necessariamente precisa ser uma especialidade chamada medicina preventiva, e sim uma mentalidade. Como que é a sua percepção? Isso. A gente, como eu falei, a gente é muito doutrinado ali para detectar doença e tratar doenças, né? E isso sempre me incomodava quando chegava o paciente no consultório ali ali do consultório, chegava com cheio de comorbidades, cheio de comorbidades até descompensadas. E aí isso me incomodava. Eu falava assim, mas como que não tem uma ação antes, né? Uma ação mais precoce para evitar chegar nesse estado? E aí a medicina preventiva me encantou por conta disso. Eu fui realmente encantado por ela. E aí, com a oportunidade, né, de desenvolver os programas de saúde, eu comecei a ver muito mais valores, né? Porque a medicina preventiva não é só nos saudáveis. A gente consegue fazer prevenção no paciente que também tem doença, para evitar que aquela doença piore, que é evitar que ele tenha complicações futuras. Isso também é medicina preventiva. Então, isso é o mais importante. A gente não precisa só atuar nos saudáveis, a gente atua ao longo da vida do paciente, mesmo que em algum momento a gente detecte alguma doença, para evitar alguma complicação. Então, hoje a mensagem que eu queria deixar, assim, sobre a medicina preventiva é um campo muito abrangente e que você vai colher com seus pacientes grandes resultados, assim, independente de qual fase você encontrar o paciente, você vai ter resultados com seus pacientes. Então, era isso que eu queria deixar assim, de mensagem. É isso que eu vivencio hoje nos programas de saúde, colher Uhum. resultados independente da fase de saúde que esse paciente esteja, ou saudável, ou já doente, você vai colher resultados. Legal, Liz, obrigada. Acho que para a gente poder fechar, até você falou uma mensagem, mas eu queria que você também aproveitasse. A gente está aqui na Semana do Médico, aproveitar também para te parabenizar aí pelo Dia do Médico. Vocês aí que estão sempre à frente aí nos apoiando como pessoas, pacientes, trazendo mais saúde aí para a nossa população. E queria que você aproveitasse, deixar um espacinho aqui para você também, para falar para os médicos que estão aqui nos assistindo e deixar o seu recado para eles, para a gente poder concluir aí o nosso bate-papo, que inclusive amei muito. Também gostei muito, Thaís. Obrigada a todos pela presença aqui, pela atenção que vocês disponibilizaram para a gente. Queria deixar aqui a mensagem para vocês, um parabéns, né, para todos nós por esse dia, que a gente não perca esse brilho no olhar, né, esse brilho no olhar de cuidar do outro. Eu sei que muitas vezes, a medicina, né, ao longo da jornada nossa, acaba sendo um pouco cansativo, deixa a gente um pouquinho exausto. Algumas situações que a gente vivencia na medicina pode acabar apagando um pouquinho esse brilho, mas a gente tem que sempre voltar no nosso propósito, né? Qual foi o nosso propósito que fez a gente começar? E deixar que esse brilho sempre permaneça em nós, né? Eu acho que é essa a principal mensagem que eu queria deixar. A gente tentar ser sempre melhor cada dia para nós e para o paciente. Eu sempre uso essa frase, né? 1% melhor a cada dia. Eu acho que essa é a frase que eu acho que a gente tem que levar para sempre, que é uma frase que motiva e que torna realmente a gente melhor. É basicamente isso. Parabéns a todos. Vamos sempre manter esse brilho no olhar e focado no cuidado do paciente, cuidado integral do paciente. Isso aí, muito obrigada mais uma vez a Elise, obrigada a todos aqui que nos acompanharam, principalmente quem está aqui até agora. Se você já deixou a sua pergunta aqui, pode deixar que depois nós vamos fazer questão aqui de responder ela num material exclusivo aí para vocês, para quem está aqui participando junto com a gente. Obrigada, Liz, aí pela participação. Saí daqui sabendo muito mais, até como
paciente também a importância de ali realizar meu check-up, ir me acompanhando, e também não tenho dúvidas também que os médicos também saíram com uma percepção muito bacana aí de tudo que você trouxe aí de visão. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo aqui que está nos acompanhando. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Ótima noite, pessoal.